Bom, meus amigos, vamos conseguir fechar hoje o capítulo 18. Né? Eu estava aqui pensando, enquanto a nossa Norma lia o texto de Simeão, né? Um texto mediúnico, portanto, recebido em 1863. A grande maioria desses textos de O Evangelho segundo o Espiritismo foram recebidos mediunicamente em cidades variadas da própria França, em que pese Kardec recebeu também mensagens mediúnicas de quase toda a Europa, né? Bélgica principalmente, onde ele viajou, e outras regiões da Europa ali próximo, com as quais ele mantinha contato. Na verdade, Kardec chegou a estabelecer contato com mais de 1000 centros eu não diria centro espírita, porque o centro espírita foi inaugurado com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o centro espírita por ele fundado em Paris, mas centros mediúnicos, né, nos quais haviam informes e dados de comunicações mediúnicas e com os quais ele estabeleceu. Ele era poliglota, sabia falar 5 idiomas além do francês, e graças a isso, uma mensagem dessa natureza, com esse tema, na verdade, é uma mensagem que ele recebeu dezenas de vezes, mensagens sobre esse tema. Ele escolhia aquela que lhe parecia mais completa, a mais bem elaborada, e colocava. Tanto no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vê isso, quanto em O Livro dos Espíritos a gente tem isso. Então, quando a gente pega um texto mediúnico só sobre um tema, é porque Kardec examinou dezenas de textos sobre aquele tema, e para ser econômico, porque senão uma obra dessa seria muito mais volumosa, seria o triplo, o quádruplo, e ele tinha esse poder de economia de motivos, esse poder de síntese, e assim coloca. Esse texto é um texto riquíssimo, porque é um texto que faz alusão a todo o tema central do capítulo 18, muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, mas o Espírito Simeão faz alusão à tradição hebraica, né, à cultura hebraica de Israel. Há uma expressão muito conhecida na cultura hebraica, eu já estou até invertendo a ordem daquilo que eu ia colocar, mas a expressão árvore da vida, ou árvore de vidas, é uma expressão muito conhecida e presente no Antigo Testamento, desde a árvore de vida, que mais tarde foi traduzida como árvore do conhecimento do bem e do mal, do mito de Adão e Eva, né, daquele mito que é arquetípico, né, que tem uma série de símbolos e uma série de ensinamento. Na cultura hebraica antiga era chamada árvore da vida, árvore de vida. Né? Não é à toa que Jesus, nos momentos finais, ele está no Monte das Oliveiras, né, entre arbustos, e mais tarde ele, em vez de ceder à simbólica tentação representada pela serpente, ele se ergue em um pedaço de madeira na cruz, que é para fazer alusão ao Gênesis de Moisés, e aquela árvore que seduziria o simbólico primeiro casal da terra no livro de Moisés, portanto, o Gênesis. Então, há essa expressão sofisticada, complexa, né, que os melhores teólogos se dedicam a examiná-la. Né? Eu estou falando de Abraham Yosha Heschel, Nicholas Thomas Wright, e os maiores teólogos especialistas em hermenêutica bíblica, né, se interessam por essa expressão, porque é uma expressão que aparece aqui e acolá no Antigo Testamento. Né? Kardec não sabia de nada disso, até porque Kardec nem conhecia o idioma hebraico, ele não dominava o idioma hebraico. Né? Tem uma passagem do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo estranha moral, né? Quando tem aquela passagem de odiar o pai e a mãe. Ele tanto é que não sabe que ele coloca uma nota de rodapé dizendo que pediu auxílio a um colega seu, o senhor Pesani, que era professor de hebraico, para examinar o que significava odiar pai e mãe na cultura hebraica antiga. Então ele não dominava, como os teólogos atuais têm que dominar, né? Mas ele estava assessorado pelo mundo espiritual. E o mundo espiritual tinha acesso a esses arquivos e essas tradições para trazer. Então não é à toa que Simeão cita essa expressão árvore da vida, e não é à toa que Jesus se utilizou de muitas vezes o símbolo da árvore, não apenas porque a cultura hebraica era predominantemente agrícola, né? Mas também porque no símbolo da árvore ele fez uma série de parábolas, desde a parábola do grão de mostarda, a parábola da figueira seca, porque, né, ele simbolizava, a árvore poderia simbolizar as potências da alma, em algumas parábolas, poderia simbolizar uma nação, a parábola da figueira seca. Israel é a figueira que secou, né, que não deu frutos. Né, era uma grande advertência ao povo de Israel, a gente já citou isso daqui. Né? E a árvore, como tem vários símbolos, né, então é interessante porque Jesus se utilizava dela, né, desse símbolo, a miúde e exaustivamente. Né? Aqui nós temos a ideia
da árvore ser um campo a ajoeirar, né? O jardineiro ser o trabalhador, o indivíduo, diante do campo, e os frutos serem sua obra. Daí, em determinado momento, o Espírito diz: a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Né? Fazendo alusão, né, que ser jardineiro tem a ver com o livre-arbítrio, né? Ou seja, o cultivar. Né? E os frutos são o resultado do meu comportamento. Né? É interessante porque essa expressão reconhece-se o cristão pelas suas obras é uma alusão ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25, quando Jesus diz: a cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Infelizmente, ao longo do tempo, isso foi entendido de maneira errada. Em alguns aspectos, se acreditava que era uma obra litúrgica, um ritual da tradição religiosa. De outro lado, quando veio Lutero e aquela teologia da fé, né, que sustentava de alguma forma determinadas ideias de Paulo, que também foram entendidas erradas, né? A ideia de que a justificação pela fé, o indivíduo vai ser salvo pela fé e não pelas obras, e houve essa divisão no próprio pensamento protestante, a partir de Lutero e Calvino, né, porque eles discordaram mesmo na época deles, né? Toda uma teologia que, na verdade, nós já examinamos aqui, que não é dissonante, porque a palavra fé, na expressão antiga, não significa o que nós damos. A gente acha que fé é acreditar. Então, eu tenho fé em Jesus, eu acredito. E aí eu vou salvo porque eu acredito em Jesus. Ora, isso seria muito fácil. Seria muito simples. Qual é a criatura em sã consciência que teve uma vida toda atribulada, que viveu no disparate, no momento final, sabendo que se acreditasse simplesmente, não seria levado para o paraíso, não ia fazer um negócio desse? É um bom negócio. Não? Então, claro, a fé era algo mais profundo, né, que tinha a ver com fidelidade, com confiança, com entrega e com fidelidade ao ideal que se abraçava. Né? E em determinado momento, Paulo utiliza a expressão obras da lei, né, que tem a ver com a liturgia do Antigo Testamento, né, dizendo que a fé é maior que as obras. Mas ele estava se referindo às obras da lei. Ou seja, tinha gente na época de Jesus, entre os judeus, que acreditava que apenas fazendo o serviço do templo, da sinagoga, limpando o chão do sinédrio, seria salvo. Essas eram as obras da lei. Então Paulo dizia que o indivíduo não seria salvo pelas obras. Foi traduzido pelas obras, né? Mas a expressão Yá Torá, né? Torá da lei e obras da lei. Então, essa Avuá Torá, né? Obras da lei. Em detrimento da ideia de que Tiago, mais tarde na sua epístola, vai dizer que a fé sem obras é morta. Aí ele estava falando de obras, né? Mas que ainda assim, veja como o Evangelho é uma semente, que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai penetrando em uma camada mais profunda. E aí se acreditou a ideia de que obras têm a ver com ativismo social. Infelizmente, alguns de nós ainda está nessa fase. A ideia de que obras é exclusivamente uma ação filantrópica. Então o indivíduo vai ser salvo por um ativismo social, um serviço social, em detrimento da fé, né, que é algo mais profundo, mas que se acredita apenas como ou crer ou deixar de crer. Né? E ainda assim, esse é uma parte, não é que é mentira, é verdade, mas é uma parte da verdade. Né? Só que a ideia de obras, reconhece os cristãos pelas suas obras, ou Jesus, a cada um segundo suas obras, não é obras no sentido apenas de atitude exterior, mas de fruto daquilo que eu construí por dentro. Que pode ser atitudes exteriores. Ou seja, a minha conduta, o comportamento que eu adoto, vai dar frutos. No outro, que convive comigo, e em mim mesmo. Ora, nós sempre pensamos, meus amigos, o seguinte, que aquilo que eu penso, eu acabo me comportando. Não é isso que a gente normalmente fala e pensa, né? A depender daquilo que eu acredito, que eu penso, que eu mentalizo, acaba resultando em um comportamento, e esse comportamento vai ditar, de alguma forma, o meu modus vivendi e meu modus operandi. Isso é verdade? Mas é também parte da verdade. Porque a depender de como eu escolho me comportar, aquilo também vai influenciar a forma como eu penso. Aquilo vai influenciar a forma como eu penso. Em várias instâncias. Várias instâncias. É só eu adotar um estilo de vida,
determinados comportamentos que daqui a pouco eu estou funcionando de acordo com aquela ideologia, com aquele pensamento. Para o bem ou para o mal. É aquele filho adolescente que começa a fumar maconha e começa agora a se apropriar de todos os argumentos políticos e sociais para dizer que é bom a legalização da maconha. Já viram isso? O comportamento gerou um vício e o vício ditou a sua forma de pensar e a sua forma de funcionar. E assim qualquer coisa, em qualquer área. Né? Vou falar ainda no aspecto negativo. Aí eu me corrompo, né? Eu me prostituo no sentido mais abrangente da palavra, né? Eu cometo um ato transgressor, ilegal, uma fraude, me identifico com isso. O problema do mal é que o mal não tem limite. Eu coloco os pés, molho os pezinhos e daqui a pouco eu estou mergulhando e não há o fundo. Sempre há um lugar mais fundo. Né? E daqui a pouco eu estou tão mergulhado no mal, que é um trabalho hercúleo para sair dele, porque eu já me acostumei à sua atmosfera. Né? Então, mas da mesma forma que o exercício do bem é um hábito, do mal também. Então o que é que acontece? Eu começo uma fraude aqui, uma fraude ali, não me decido mudar, porque deslize, equívoco, todos nós cometemos. Mas aí eu me identifico, eu me comprazo com aquilo, embora eu sei, psiquicamente, eu tenho um certo discernimento consciencial, mas eu procuro ignorar. O que é que eu faço? Eu acabo mudando minha filosofia de vida. Eu acabo dizendo, não, mas todo mundo faz. O que é que tem? Não tem nada demais. Isso é uma coisa normal. Né? Afinal, não está tendo tanta sequela para ninguém. Eu não estou nem afetando nenhuma pessoa física. Eu estou só afetando o sistema, e o sistema é corrupto mesmo. Olha como a coisa vai evoluindo. E daqui a pouco eu estou defendendo ideologicamente o mal. Da mesma forma é o bem. Quando eu me permito, eu me escolho me comportar de uma coisa. Então não é só o pensamento que dita a forma minha de comportar. As escolhas que eu faço no meu comportamento também influenciam a minha forma de pensar. Eu acabo pensando e funcionando a partir daquelas escolhas que eu priorizo viabilizar, executar, colocar em prática. Por isso, meus amigos, que o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não me canso de dizer isso, ele focaliza no seu comportamento. No seu comportamento. As doutrinas religiosas, em alguns momentos, e Freud, nos seus textos, tinha razão, embora ele fosse muito rebelde para com a religião, em alguns momentos queria criticar tudo como se tudo não prestasse, mas Freud viu quanto a religião, em alguns momentos, neurotizava as pessoas. Por quê? Porque exigia uma santidade incompatível, a ponto de fazer o trabalho às avessas, em vez de educar o indivíduo, para o indivíduo ir se aprimorando e espiritualmente gerar os resultados inevitáveis, espontaneamente, ou seja, os sentimentos sendo conquistados, exigia do indivíduo já um grau psíquico interior de pureza absoluta para o qual ele não estava preparado. O que é que eu quero dizer? Exigia que ele sempre pensasse no bem, na santidade, que não pensasse nada de coisas mundanas, sabe aquele discurso teológico? O que é que acontece? As pessoas ficavam neurotizadas. Porque pensar no mal, pensar em algo vicioso, ainda faz parte, é o resultado, portanto não é causa, é efeito. O pensamento é efeito de quê? Das imperfeições que eu carrego. Se eu ficar brigando com o pensamento e não transformar as imperfeições, eu vou continuar pensando no mal. Eu preciso trabalhar as minhas imperfeições, porque como consequência, os pensamentos vão se diluindo, vão diminuindo, vão se alterando. Como trabalhar as imperfeições? Primeiro, concentrando no comportamento. Olha como Kardec foi. Então, se você pensa no mal, mas se comporta no bem, você está não cedendo à tentação do pensamento que vem, porque o problema não é pensar no mal. O problema é se manter pensando no mal. Pensar em coisas negativas, todos nós. Mas ficar no pensamento negativo é uma escolha nossa. Passa pela cabeça, seja uma inspiração espiritual, seja algo do inconsciente que é liberado, seja uma intuição, seja alguma coisa de outra vida, seja alguma imperfeição minha que faz eu pensar às vezes negativamente, mas se eu corrijo, se eu estou me esforçando por não me comportar de acordo com aquele pensamento, eu estou predominando. Eu estou vencendo o arrastamento, como dizia Allan Kardec, ou se quisermos, a tentação. Vai chegar uma hora que automaticamente você nem vai pensar no mal. Mas isso como produto,
como efeito. Então veja como os espíritos, eles se preocupam com o aspecto do comportamento. Para que o comportamento influencie a sua forma de pensar e acabe gerando sentimentos. Eu vejo muita gente em conflito dizendo assim, eu não tenho nem tanta vontade assim de me melhorar, não tenho nem tanta vontade assim de fazer o bem. Então eu vou aguardar primeiro brotar esse sentimento para depois fazer o bem. Você acha que os espíritos que pensam e que sentem automaticamente fazer o bem, eles já nasceram assim prontos? Foi o resultado de um esforço. Em algum momento, todas as virtudes são conquistas, inclusive a virtude do bem. Ninguém nasce já pensando e sentindo no bem. Aqueles que já nascem assim é porque já progrediram antes. Já se esforçaram antes. Então, faça o bem. Mesmo por interesse, faça o bem. Melhor fazer o bem por interesse do que nada fazer. Chegará o dia que você nem vai pensar no interesse ou nos benefícios que o bem traz espiritualmente, porque você já vai se sentir bem por fazer o bem na hora. Então, por isso que os espíritos se concentram nesse comportamento, que é uma armadilha. É uma armadilha. Tem uma mensagem de Neil Lúcio que fala isso, né? Um grande missionário do bem que veio à Terra, que venceu vários obstáculos, e os espíritos das trevas, os seres que tentam atrapalhar o progresso, é natural. Não existem seres aqui nesse mundo que tentam atrapalhar o progresso? Existe lá. Eu vejo às vezes o povo dizendo assim, que fantasia é essa? Quer dizer que existem seres que trabalham para o mal, né? Seres hediondos. Eu acho tanto essa fantasia, esse negócio de umbral que André Luiz escreve. Vá para uma Cracolândia. Visite uma Cracolândia e veja como é que é. Só existe aqui nesse mundo? Por que lá também não existe, se aqui é um reflexo do que existe lá? Então, é óbvio que existe. E aí esse candidato ao bem, voltado para o bem, dedicado ao bem, os espíritos sempre tentando armar, e ele vencia todos os empecilhos. Até que os seres das trevas se reuniram e conseguiram a solução. Um deles, o mais sábio, mais astuto, aliás, resolveu influenciá-lo. E aí foram em equipe, se aproximaram dele e começaram a dizer, você não vale nada. Quem é você para se achar assim, alguém que faz o bem? Veja quantas imperfeições você tem, quantas coisas negativas você carrega. Até hoje você já não olhou para o seu passado, não? Já não viu quantos defeitos você tem? E você ainda tem a coragem de erguer a cabeça para tentar ajudar o próximo, fazer alguma coisa? Recolhe-te a tua inutilidade, examina primeiro as suas imperfeições. Faz uma análise de você mesmo, porque você não vale nada, você não tem valor ainda, não tem nada que dar para o próximo. E aquele batalhador que venceu tantos obstáculos, acolheu essa influenciação perversa, essa intuição negativa, se achou nada, recolheu-se e ficou até a sua desencarnação, sem produzir nada de útil. Veja que armadilha. Né? Veja que armadilha. Então, é interessante isso, a gente pensar isso, né? Porque os espíritos superiores, eles já superaram esse valor que a gente dá às aparências, né? Eu conversava certa vez com o doutor André Luiz Peixinho, nosso confrade, nosso irmão do movimento espírita, né? E ele dizia para mim uma coisa que me chamou a atenção e me fez pensar. Ele dizia assim, quer avaliar o nível evolutivo do nosso planeta? É só ver pelo que a gente está brigando. Quais são as nossas lutas políticas, sociais? A gente ainda está brigando por espaço político, né? Se é direita ou se é esquerda, né? A gente ainda está brigando por ideologia de gênero, por orientação sexual, a gente ainda está nessa luta aí para acabar com preconceito, com discriminação étnica e assim por diante. Se a gente tivesse realmente já no mundo regenerado, vivendo o cristianismo primitivo daqueles cristãos iniciais, as nossas discussões e as nossas preocupações seriam outras, não seriam essas. Isso demonstra o nosso nível ainda de conflito, né, e o quanto a gente ainda claudica nesse processo, né, de emancipação, de transformação. Né? Então é interessante a gente pensar nisso, né? Só corrigindo, Mateus capítulo 16, versículo 27, vi aqui na minha cola, eu falei versículo 25. Né? Então é interessante porque o texto fala que não basta ser cristão no sentido formal da palavra, não basta se intitular ou se considerar filiado. Tem uma mensagem de Joana que ela fala isso, né? Observa se você já entrou na doutrina ou se a doutrina entrou em você. Porque entrar na doutrina é frequentar
a grei religiosa. Mas a doutrina entrar por você é lhe penetrar e lhe renovar por completo. Né? Você ser tocado. Né? Ainda que você tenha suas dificuldades, mas você foi tocado. Você não está na instituição apenas por aparência. Né? Porque o problema da aparência é porque a aparência me faz viver algo que é ilusório, me manter assim por uma necessidade egóica para ser visto de uma maneira que eu não sou, só que isso com o tempo não se sustenta. Normalmente, quem vive de aparência entra em depressão. Entra em depressão. Porque a energia psicológica que é gasta para manter uma realidade e ser outra, e sustentar isso, em algum momento as resistências afrouxam. Eu me lembro de um ator norte-americano, não é da época de vocês, nem minha, viu? Década de 50 e 60, George Sanders. Esse homem, né, foi coroado com Oscar, né? Os papéis dele eram papéis de personagens algo cínicas, né? E ele ficou milionário, foi um dos grandes atores do seu tempo, talvez o maior ator do seu tempo. E ele certa vez escreveu uma carta, né, antes de suicidar, porque ele resolveu se suicidar e se suicidou. E na carta, a famosa carta que o suicida normalmente deixa, ele dizia mais ou menos assim: eu já conquistei tudo. Tenho as mulheres que eu quiser na minha cama, tenho os valores materiais que eu queira, experimentei todos os prazeres e quero me libertar dessa vida desagradável. Então, vejamos que não é o problema do material. Né? É um problema de um vazio e que esse homem vivia uma aparência que não era. Ele tentava sustentar uma coisa que não era. Uma hora ele não aguentou. Então, é interessante a gente pensar isso, né? Essa questão, porque ser cristão no sentido profundo da palavra é ser reconhecido pelas suas obras. E quando a gente fala pelas suas obras, estamos dizendo não apenas pela ação social exterior, mas pelo comportamento que adota, pelo tipo de conduta que emprega. Porque esse tipo de conduta vai marcar profundamente a ponto de aquele indivíduo ser uma referência. Ele pode deslizar. Todos os grandes missionários tiveram equívocos. Mas se sustentaram, como eu costumo dizer, pelo conjunto da obra. E essa advertência que o Simeão está fazendo faz alusão também aos nossos conflitos na religião. Por quê? Porque os grandes sofrimentos que muitos de nós passamos não é por pessoas de fora do nosso grupo religioso. Pergunte a Divaldo Franco quais foram os maiores sofrimentos dele. Foram com espíritas. Não foi com católicos e protestantes adversários do movimento espírita. Divaldo amargou sangue com espíritas. Pergunte a Chico Xavier, ele disse isso em uma das suas cartas a um amigo seu, Joaquim Alves, da Federação Espírita Brasileira. Ele fala dos grandes sofrimentos que ele experimentou. E quando ele passava em revisão, todos foram espíritas, companheiros próximos, que cravaram nele aflições. Crivaram de aflições. Então vejamos que coisa, né? Que coisa de se pensar. Em uma carta de Ivone Pereira a Vantuil de Freitas, na Federação Espírita Brasileira, ela dizia isso, né? As pedradas, as críticas ferinas, né? As perseguições mordazes por espíritas, pelos irmãos de ideal. Então, essa mensagem faz alusão a isso. Né? Ao verdadeiro cristão que será reconhecido pelo seu comportamento e pelas suas obras. Quer dizer que Chico não tinha os seus equívocos? Não. Embora fosse um espírito notável, um indivíduo que era dedicadíssimo ao bem, um apóstolo da caridade, é óbvio que ele tinha os desafios dele. Não era espírito perfeito. Quer dizer que Divaldo não teve os seus momentos de oscilação? Claro que teve. Porque é uma criatura humana em sublimação. Mas por que são cristãos verdadeiros? Não é porque tiveram uma vida impecável, sem impoluta, né, sem nenhum tipo de mácula. Não é isso. É pelo empenho de superar-se. É pelo empenho de sempre se melhorar. E ali, né, é que eles acabam sendo, né,
reconhecer. Eu me lembro de uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 de Atos, se não me falha a memória, que Paulo está em uma cidade da Ásia, se não me falha a memória, da Ásia, e aí houve algumas pessoas com processos mediúnicos desequilibrados, que depois da sua pregação entraram em transe. Paulo se aproxima e começa a admoestar, a chamar a atenção daqueles médiuns em destrambelho, inclusive adverte os espíritos que estavam se manifestando, e pela sua atuação magnética, o seu impulso, a sua irradiação, os espíritos são sensibilizados, recuam e os médiuns voltam à lucidez, porque era um local, um momento impróprio, né? E aí Lucas, porque os Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? E Lucas, no capítulo 19, diz assim, que havia alguns indivíduos judeus da região de Seva que ali estavam e começaram a abordar alguns daqueles sensitivos que eram dominados por espíritos malignos. A expressão do evangelho está assim, espíritos malignos, porque depois que Saulo sai e vai adiante, eles continuam tentando fazer a mesma experiência. E houve um episódio que Lucas anotou e deixou registrado. Um espírito se manifestou através de um deles, né? Hediondo, furibundo, né? Tentando de alguma forma desarticular a igreja cristã. E um deles tentando conversar com ele, tentando apaziguar. E o espírito disse mais ou menos assim: Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas quem é você? E Lucas anota isso em capítulo 19, Atos. O espírito falava de Paulo, que havia passado por ali. Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas quem é você? Para me falar alguma coisa. Isso se repete hoje nas sessões mediúnicas. Nas sessões mediúnicas. Eu nunca me esqueço de uma sessão que eu participei, o doutrinador, com um discurso bastante volumoso, até bonito, até me sensibilizei. E o espírito em determinado momento parou e disse assim: quem é você para me dar conselho, rapaz? Olha, eu tenho acompanhado vocês todos aqui para ver se vocês realmente fazem o que fazem. Durante toda a semana eu fiquei à espreita. Eu acompanhei você durante a semana e você vem me dar conselho? Você quer que eu diga o que você estava fazendo há 2 dias? Na frente de todo mundo aqui? Você me vem me pedir para parar de beber? Quem é você? Você está fazendo pior, meu filho. Vocês estão brincando de espíritos. E aí a dirigente da sessão, que era uma mulher notável, realmente com autoridade moral, tomou a palavra e disse: meu irmão, todos nós somos imperfeitos, vamos acabar com a reunião, oração final. O que quer dizer depois daquela? Né? Foi o espírito que doutrinou ele. Coitado. Então, é óbvio, para participar de sessão mediúnica a gente tem que ser santo agora, né? Tem que ser impecável? Não. Porque os espíritos respeitam a pessoa que está empenhada verdadeiramente na melhoria, ainda que se equivoque. Ainda que se equivoque. Né? Eu nunca me esqueci, já tem uns 3 anos mais ou menos, passei uma semana muito difícil. Muito difícil. Né? E chegando na sessão mediúnica, o médium que não sabia nada, os nossos amigos estão aí, sabem, né? Que a gente, muitas vezes o médium fala coisas que a gente não confidencia, né? Até para não sugestionar o médium. O médium não sabia absolutamente nada. E um dos médiuns da sessão mediúnica olhou para mim e disse assim: essa semana foi difícil, não foi? E eu quase lhe irritei. E contou o episódio que envolvia um familiar meu, né? Que comentou algo, né? Algo agressivo, né? E que eu quase me desestabilizei. E o espírito comentava. E o médium não sabia absolutamente nada porque não havia confidenciado. Então eles também ficam à espreita. Né? Respeitam o esforço do indivíduo melhorar-se. Porque isso dá defesas magnéticas. Ainda que o indivíduo não esteja já na conduta ideal. Né? Pensemos em Paulo. Porque o espírito respeitava Paulo, embora o histórico de Paulo, antes de ser Paulo, pelo esforço que ele empreendeu para se sublimar. Então, o cristão verdadeiro é alguém impecável? Não. Mas é alguém sinceramente voltado para o bem. Para concluir, eu me lembro da saga de Chico Xavier, por exemplo, na revista O Cruzeiro. Quem conhece a saga deve recordar dos sofrimentos que Chico passou com, principalmente, Jamazon e Davi Nasser, que eram os grandes repórteres, jornalistas da revista O Cruzeiro. O Cruzeiro, na época de Chico, tinha muito maior repercussão do que uma Veja, uma Isto É hoje. Né? Porque alcançava, inclusive, não apenas o país, mas o continente. Né? Os grandes jornalistas da época eram também detetives, inclusive que solucionavam casos que a polícia nunca solucionava.
alguns casos aí de assassinatos, etc. Eles eram grandes intelectuais. Chico passou poucas e boas com eles, porque eles tomaram uma antipatia gratuita, né, por Chico. Visitaram-no, né, submeteram-no a um monte de coisa, porque desacreditava totalmente, né? Chico, uma criatura muito boa, mas muito ingênua. Tem uma das edições da revista Cruzeiro, pegaram o Chico, botaram dentro de uma banheira, conseguiram convencer ele a ficar segurando uma vela, e ainda botaram um patuá na cabeça, para ridicularizar. E disse, não, é só para saber como é que fica, se ficar ruim a gente não publica, não. E Chico era uma pessoa boníssima, né? Então, às vezes, quando eu me vejo em algumas situações por aí, eu digo assim, pelo menos na ingenuidade, eu não tenho o resto, mas na ingenuidade eu me pareço com Chico. Né? Porque em alguns momentos eu me vejo em cada situação ingênua, porque quando a gente não tem essa intenção de prejudicar o outro, a gente não acha que o outro vai fazer isso com a gente. A gente não tem essa malícia, né? De intriga, de fofoca, de maledicência, de difamação. E Chico era uma ingenuidade cor-de-rosa. Ficou de joelho numa banheira, com todo esse figurino. Imagine como foi a circulação no movimento espírita. Ele chorou amargamente, né, porque apresentaram ele como uma espécie de bruxo e de macumbeiro vulgar. Né? Insinuaram tudo, até que ele abusava de crianças. Tal era a perversidade. Fotografaram ele por detrás de uma biblioteca de vários livros, para dizer que nada, Augusto dos Anjos, Castro Alves, ali eram os livros que ele pegava para ler, e para copiar o estilo desses poetas, quando o Parnaso de Além Túmulo veio à tona. Chico chorou amargamente, durante anos. Anos. Houve um episódio que um desses repórteres, um desses jornalistas de O Cruzeiro, ficou com tanta raiva porque não conseguiu pegar ele em fraude, que começou a socá-lo. E ele mais tarde ia dizer que teve vontade de gritar, mas já era um médium famoso, e Emmanuel apareceu e disse, cale a boca. Porque se você gritar aqui, o povo já que te ama e você já está sendo venerado aqui na cidade, vai pegar esse indivíduo e vai linchá-lo. E você vai suportar ter uma morte contabilizada porque você estava envolvido. Então apanhe com a educação. Não é só morrer com a educação, não. No final da existência, Davi Nasser deu uma entrevista na TV Tupi de São Paulo, a mesma que gravou Pinga Fogo. E perguntaram a ele, foi um grande intelectual, foi um homem realmente de sucesso, perguntaram a ele quais foram os 10 maiores pecados da sua vida como jornalista. Equívocos. E ele respondeu, eu não sei se eu vou me lembrar de 10, mas em primeiro lugar, eu coloco, em primeiro lugar, a forma como eu tratei o médium Chico Xavier. E peço licença para me aproveitar dessa oportunidade e lhe pedir perdão de público, porque eu tratei ele de uma forma que ele não merecia. Eu tenho certeza que a maioria daqui nem nunca ouviu falar de Davi Nasser, de Amazônia, mas ninguém esqueceu Chico Xavier. Então, o cristão... Por quê? Pelas suas obras. Pela sua conduta. Em vez de discutir, ele nunca chegou ao público para se defender, para discutir, para se justificar. Permaneceu em silêncio e a resposta dele foi o trabalho. E essas criaturas enfermas depois tiveram que lidar com o remorso, o despertar da consciência. Né? Então, eu acho que é mais ou menos essa a ideia do cristão ser reconhecido pelas suas obras. É fácil? Não. Porque exige de nós uma superação do ego. O nosso temperamento ainda é de se defender, se justificar. Falaram de mal de mim, eu vou logo partir para a mão. É o nosso temperamento ainda animal, belicoso. Mas quem disse que o cristianismo é coisa fácil? Como diz José Raul Teixeira, cristianismo para quem pode, não é para quem quer, não. Porque perdoar, amar os inimigos, é um negócio que exige de nós uma autossuperação, né? Então, o cristão verdadeiro tem essa característica e por isso as obras falam mais alto do que as palavras, né? E a nossa atitude diante de polêmica, de celeuma, de qualquer dificuldade é o trabalho no bem, o silêncio, a dedicação do ideal. Eu nunca me esqueci de uma mensagem de Joana que ela vai dizer o seguinte, se para você se defender, normalmente você tem que acusar alguém, permanece em silêncio e deixa a defesa para com o Senhor. Que coisa difícil, né?
Principalmente quando você é envolvido em situações que você não tem responsabilidade. Então, é algo realmente desafiante, mas que tem a ver com, né, os nossos desafios. Né? Vamos franquear a palavra, socializar, dúvidas, questões. Porque o capítulo 17, no ano anterior, fala do aperfeiçoamento, né? Mas o capítulo 18 fala dessa distinção entre aquele que é sincero, aquele que é dedicado no bem e aquele que ainda está na superfície. Basicamente, por isso que muitos chamados, poucos escolhidos, por isso que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Todos os itens falam dessa distinção entre aquele que está com uma dedicação profunda e aquele que a dedicação ainda é superficial. Que no primeiro contato, na primeira dificuldade, deserta, abandona, opta por uma outra conduta, se afasta. Né? É essa espiritualidade superficial e a espiritualidade que já tocou a intimidade da criatura. Né? É interessante isso, Carmen, porque a verdade é que isso faz calhar um pouco aquele texto de Boa Nova, Jesus conversando com Pedro, a negação de Pedro, né? Que Jesus é um dos momentos máximos que eu considero do livro, quando Jesus diz para Pedro, Pedro, um dia você vai perceber que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Porque no mundo existe perversidade também, existe, né? Mas a grande maioria está nessa faixa de querer só o bem para si. Querer só o bem para si é egoísmo. Né? Mas não quer dizer que quer uma perversidade para o próximo, quer destruir o próximo, só quer o bem para si. Só que querer o bem para si é fazer mal ao próximo. Né? Então, mas é um nível diferente do nível da crueldade, da perversidade. Né? Boa parte de nós não está na perversidade, está querendo só o bem para si, que é o egoísmo. A perversidade eu acho que já entra não apenas no aspecto moral, mas no aspecto psiquiátrico. Né? Porque não é normal, do ponto de vista da saúde mental, a pessoa ter prazer por gerar dor e sofrimento no outro. Eu acho que aí foge um pouco a sanidade. Luther King, né? Ele costumava dizer que o que mais me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Né? Então ele tinha essa ideia. E interessante que no item 931 ou 932, não vou me lembrar agora, do Livro dos Espíritos, os Espíritos comentam isso, dizendo mais ou menos isso, né? Porque o bem não predomina na terra, e os Espíritos respondem, porque os bons são tímidos. Né? Quando eles quiserem, preponderarão. É claro que os Espíritos não estão dizendo para os bons pegarem as mesmas armas do mal para sair por aí violentando em nome do bem, porque isso não dá certo. O bem normalmente vai ser mais sutil. Normalmente o bem é mais subtil. Né? Porque o bem não faz alarde. Né? Só que às vezes a gente... no bem, a gente tem medo. O Rui Barbosa dizia, né? O medo de ser bom, né? Ou ter vergonha de ser bom. Né? Mas é claro que o bem é mais sutil. A gente faz o bem, tem muita gente fazendo o bem e não aparece. Alguém comete um crime aqui na vizinhança, aqui na esquina, sai nos canais de televisão amanhã. Só para quem não ouviu, ela está perguntando sobre a questão de saber se está no caminho correto ou não, né? E se viajar para o além-túmulo após a morte já é ingressar necessariamente no reino de Deus. Né? Na primeira questão, é interessante assim, quando a gente tem um certo discernimento da ética, do bem, do mal, discernimento espiritual, de acordo com aquele discernimento, se a gente consegue aplicar aquilo, ainda que a gente não consiga aplicar um modelo acima da nossa capacidade, né? Por exemplo, eu não tenho discernimento, o mesmo discernimento de um espírito angélico, porque ele tem uma compreensão até da ética e da moral que talvez me escape. Mas dentro da minha compreensão eu consigo aplicar aquilo que eu já compreendo, a maioria de nós não. A maioria de nós. Por isso que eu vejo o povo dizendo assim, ontem em Mediúnica a gente discutiu isso, né? Novas revelações pela psicografia, novas mensagens. A gente não conseguiu digerir essa. A gente não está conseguindo ainda nem processar essas que estão aí. Né? Como é que a gente quer uma outra revelação, uma outra codificação, se a gente não consegue aplicar nem viver boa parte dessa? Né? Então,
A questão é eu conseguir viver aquilo que eu já compreendo como ética, como bem, como mal, porque na sua grande maioria atual, nós já sabemos mais ou menos o que é certo e o que é errado, pelo menos do ponto de vista prático, convencional. Então, se a gente está praticando o bem dentro daquilo que a gente compreende, a gente está no caminho certo. Eu acho que tem a ver com uma avaliação consciencial. A nossa própria consciência acaba nos indicando que eu estou me conduzindo bem, que eu estou no caminho correto, no caminho adequado, né? Ou que eu preciso ainda me corrigir em determinadas falhas, né? Aquele exame, análise proposto por Santo Agostinho. Né? E claro que uma avaliação mais profunda, a justiça divina nos escapa, né? Sem dúvida, né? Nos escapa sem dúvida. Porque o melhoramento interior é invisível. Né? Ninguém vê, ninguém percebe, não dá para quantificar, e que bom que não dá. Porque senão ia ter até curtida no Instagram, né, da reforma moral. Né? Então que bom que não existe isso, né? Porque é invisível, não tem aplauso, né? Não tem validação. Né? É algo, por isso que é necessário essa viagem para dentro. Porque se eu não tenho vida interior, como é que eu vou transformar minha vida interior se nem vida interior eu tenho? Reforma implica em algo que precisa ser consertado. Se eu não olho para aquilo que precisa ser reformado, como é que eu vou reformar? Agora, nem olhar com narcisismo, olha como eu sou o máximo. Nem olhar com depressão. Eu não valho nada. Tudo que eu tenho não presta. Eu tenho qualidades inferiores. Santo Agostinho recomenda analisar, sem adjetivo. Sem adjetivo, sem recriminação e sem elogio. Analisar o meu estado. Né? Então, eu acho que isso daí... Né? E a segunda pergunta, não, claro que não. A ideia de que após a morte já se ingressa no reino dos céus, o reino dos céus é um estado que se alcança interno e que tem conexão com estados transcendentes, sem dúvida. Né? O reino dos céus pleno será vivido na vida espiritual, porque a vida material impõe limite. E como a matéria nos impõe dor, né, dissolução molecular, transformação, a própria vida na matéria não permite uma felicidade plena. Kardec examina isso na última parte do Livro dos Espíritos, né? Felicidade e infelicidade relativas. É possível ao homem da Terra ser completamente feliz? Completamente não. Porque a matéria já nos limita. Né? Já nos limita. A matéria nos impõe imperfeições, limites do próprio corpo, da própria vida física, que é feita de vicissitudes. Né? Então, o reino dos céus não é daqui, mas começa aqui. Começa aqui. A ser cultivado aqui, porque a morte não deixa de ser também uma continuidade de como se viveu. Né? Tem uma poesia de Castro Alves, psicografada por Chico, que ele vai dizer isso, né? Que nos bons ele dá alívio e nos maus a morte aumenta os gritos. Né? É uma expressão forte. Né? Dá asas aos heróis e das algemas aos tiranos. Né? Ou seja, aquele que cultivou a paz tem paz. Aquele que cultivou perturbação vai ter perturbação. Se tem aquilo que se buscou durante a vida física. Mais ou menos isso, né? Por isso que eu digo, ninguém vai para o inferno, leva o inferno que carrega. Sabe o que acontece? É o nível intelectual, né? Claro que havia interesses, né, específicos e também uma certa antipatia gratuita. Então eu quero vender uma matéria causando um estardalhaço. Né? E como eu já antipatizo com aquele sujeito, porque eles antipatizaram de graça com o Chico. Né? E aí o que é que acontece? O preconceito, mesmo indivíduos muito inteligentes e muito cultos, né? O preconceito, a resistência, a intolerância, né, fizeram com que eles ficassem bloqueados emocionalmente. Né? A célebre passagem que Chico, se despedindo deles, porque depois de um dia de entrevista, eles com sotaque em português, se fingindo que são estrangeiros, né, que são, se não me engano, norte-americanos ou franceses, né? Com aquele sotaque em português, né, para fingir. E Chico deu toda entrevista, né? Essa passagem é famosa, né? Ao sair, Chico dá de presente um livro para um e para outro, né? E mais tarde, Davi Nasser liga para Jamazon, pedindo para que ele buscasse aquele livro que eles haviam já jogado lá, sei lá, em algum lugar lá da casa. E quando Jamazon vai por telefone para pegar o livro,
Veja aí se tem alguma dedicatória, porque eu vi uma dedicatória aqui que eu estou espantado. E quando abre, estava lá a dedicatória. Ao meu querido amigo Davi Nasser, com todo respeito, Chico Xavier. Ao meu querido amigo Jean Mazon, Emmanuel. A obra era, se não me falha a memória, há 2000 anos, que ele deu de presente. Psicografia de Emmanuel. Ou seja, ele sabia o nome dos dois, embora eles deram um nome falso. Se submeteu àquilo tudo. Aí essa pergunta sua é interessante porque essa experiência dele, como tantas outras que eles passaram, nos dão a ideia de que eles não tinham privilégio. O fato de Emmanuel estar também assessorando eles, Emmanuel não livrava ele das provas que eles tinham que passar. Porque senão é dar privilégio, porque ele é acobertado por uma espécie de babá eletrônica no além, e nós passamos por tanta dificuldade. Não. O médium não está livre de dissabores. O médium que está aí o tempo todo antecipando ocorrências, não, ele não tem esse recurso. O médium é uma antena psíquica que capta, e às vezes pode captar mesmo, porque como tem uma sensibilidade maior, é sensível tanto para um lado como para o outro, pode captar. Mas o médium não está isento de passar por suas provas. Há um fato, um detalhe que infelizmente não dá para contar, mas que aconteceu com o Chico na Federação Espírita Brasileira, uma carta que ele escreveu, e que mais tarde ele enviou, e essa carta gerou tanta polêmica, tanta perturbação, envolvendo o Dr. Valdo Vieira, Joaquim Alves e outros, que ele chegou em uma reunião da FEB, a ingenuidade cor-de-rosa de Chico. Começou a chorar e disse: a gente não podia recolher, não, as cartas já tinham sido copiadas para o país inteiro. E começou a chorar porque iam entender mal e interpretar mal a carta que ele escreveu. Então, vejamos, era um médium extraordinário, mas não estava livre das suas escolhas. E ele dizia: Emmanuel nunca se meteu nas amizades que eu estabeleci. As amizades que eu fiz, as escolhas que eu fiz humana, e em alguns momentos tomei na cara os amigos que mais tarde me traíram. Emmanuel nunca se meteu, porque isso é tarefa humana. Para a gente não pensar que o médium agora é um ser, um extraterrestre, que está sempre assessorado pelos espíritos. Não existe isso, isso é fantasia. Pistolão do além, quer dizer... Aí desencarna, desencarnei. Que luz fantástica é essa? Não sabe o que é? É porque eu fui bisneto do primo de Bezerra de Menezes, então a luz foi dele e veio para mim. Um pistolão do além. Não existe isso. Cada um é que cria as suas conquistas,